E vamos começar agora, já direto, com histórias de viagem. Hoje nós vamos contar de uma viagem muito bacana pra gente, que foi um pequeno trecho da Tailândia, que é provavelmente o lugar mais conhecido pelos brasileiros em termos de... quando está fazendo planejamento de viagem, aquele lugar que quando você procura, eu quero ir pra Tailândia, pra onde eu quero ir? A maior parte dos brasileiros vai selecionar esse lugar, que é Phi Phi. É conhecido como Koh Phi Phi. Koh é a palavra em tailandês para ilha, então assim, são ilhas Phi Phi. E é provavelmente o lugar mais conhecido, principalmente por causa de Maya Bay, né? Que foi do filme A Praia, né? Isso, com o Leonardo DiCaprio. E, enfim, é uma ilha paradisíaca, de fato é. Só que tem um lugar que é pouco falado a respeito. Quando se fala de Phi Phi, se fala muito pouco a respeito desse lugar. Mas que nas fotos aparece. Como, tipo assim, quando você está fazendo pesquisa, você vê esse lugar, só não se diz que é lá, que é Nui Beach. Ou Nui Bay. Porque é uma baía lá, né? Eu quase fiz uma confusão das palavras aqui e falei, né, Nei, né, Baía de Nei, que seria tipo talvez um excelente nome aí para um fã-clube do Ney Matogrosso que é sediado na Bahia. Meu Deus. Mas quase falei errado. Aí, Ney. Mas enfim, a ilha de Phi Phi era dividida em duas, assim, principais. São várias ilhas, na verdade, é um arquipélago bem grande. Mas tem duas ilhas, tem dois espaços principais. É uma ilha principal, na verdade, com duas áreas principais, a norte e a sul. A sul é onde que é mais movimentado, que tem a maior parte dos hotéis, pousadas, tem as festas que são muito famosas lá, são também na ilha sul, não, na parte sul da ilha principal, né? E a parte da ilha norte, geralmente, ou é hotel de luxo, ou são pequenos vilarejos, que a gente passou em alguns enquanto a gente estava indo para Nui Beach, né? Só que tem um problema, lá não tem estrada. Tipo assim, a estrada não liga o lado sul da ilha, mais movimentado, ao lado norte. Até porque, em tese, não tem a necessidade, porque a maior parte das pessoas que fica na área norte tem dinheiro, porque é hotel de luxo. Então eles não estão muito preocupados em pagar táxi boat caro, que é no meio da noite para tipo, voltar de uma festa no sul e tal. Então o que acontece é isso, o deslocamento entre essas partes da ilha, ele é feito via de regra por barco. Só que aí entra os pequenos detalhes, né? Quando a gente começou a pesquisar de ir para Nui Beach, a gente estava, obviamente, na Ilha Sul, porque aqui não tem pé de dinheiro em casa. Porque somos pobres, né? Claro. Então a gente estava na parte sul da ilha. Mas quando a gente começou a fazer a pesquisa de como ir para a parte norte, a gente viu que a maior parte das pessoas fazia isso. Pegava um barco na parte sul, ia para a parte norte e depois voltava. O barco, para ir, se é durante o dia e tal, lá funciona tipo bandeira de táxi, né? Tipo assim, você tem táxi, só que ao invés de ter bandeira 1 e bandeira 2, lá é bandeira 1 e bandeira 5. Basicamente é assim, se é durante o dia, se é num horário comum, você paga muito barato para ir, tipo 100 baht, dá pouco mais de 10 reais, tipo 15 reais mais ou menos, o trecho, né, por pessoa. Mas para voltar, a partir do momento que começou a escurecer, a partir do momento que foi chegando um horário mais complicado, ele tipo, não aumenta o dobro, ele fica 5 vezes mais caro. É uma coisa assim, absurda. Então, como que a gente planejou? A gente planejou, tem uma trilha que vai para lá. A gente, vírgula, o Rafael planejou. Isadora tem aquele problema básico com trilhas, né? Então, assim... Não é problema não, é preconceito mesmo, é ódio. É ódio, né? Mas então, aí eu planejei o seguinte, falei, vamos de trilha, pelo menos na ida, por 2 motivos. O primeiro que a gente estava indo, tipo, na hora do almoço, então era relativamente mais seguro. Vou explicar o que eu quero dizer com esse relativamente mais seguro daqui a pouco. E aí a gente estava indo na hora do almoço e a gente teria 2 benefícios com isso, no meu ponto de vista, né? O primeiro era a economia de um dos trechos. A gente já não pagaria para ir de taxi boat para o norte da ilha. Excelente estratégia. O segundo é que a gente ia ter a experiência da trilha, que é muito bacana, era uma trilha bonita, como de fato foi. A gente passou nos vilarejos muito bacanas que a gente não teria passado se a gente tivesse ido de taxi boat. Então assim, era para ser uma experiência maravilhosa. E aí na volta o nosso plano era voltar de taxi boat, mas a gente sabia que era mais caro, mas a gente não sabia o quão mais caro era, porque ninguém informava isso. Então o que a gente pensou, deve ser tipo o dobro do preço. É caro? Mas beleza, tá tranquilo, não tem problema, a gente volta pagando o dobro do preço. E aí tracei o caminho, fiz uma pesquisa a respeito da trilha, olhei os pontos que a gente tinha que virar, onde que a gente tinha que passar, olhei tudo. Tinha o Instagram, né, dos meninos que eles fizeram a trilha e foram... É verdade, do pessoal da Phi Phi Brazuca. Aliás, galera, a Phi Phi Brazuca é uma empresa de brasileiros que trabalha com turismo em Phi Phi.
A gente fez um passeio com eles e eles ajudaram a gente em vários outros momentos também, tirando dúvida, a gente perguntava uma coisa ou outra para eles, eles ajudavam a gente. Assim, é preço padrão na ilha, sabe? Não é mais caro por ser brasileiro, é em português, a galera fala português, são brasileiros trabalhando. Eles são muito bons de serviço, né? Foi muito bacana o passeio. A gente conheceu muita gente bacana lá, foi um passeio bem interessante. Eles ajudaram bastante, né? Faz toda a diferença, eu acho, ter o brasileiro orientando ali a gente, falando sobre os lugares e tal. Realmente fez muita diferença e eles ajudaram a gente bastante. Uma das coisas que eles fizeram também foi, eles fizeram um vídeo no Instagram deles mostrando a trilha. Isso. Eles chegaram a fazer essa trilha de Nui Beach também e eles moram lá, né? Então, assim, eles fizeram essa trilha algumas vezes e aí eles iam dando dicas, tipo, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo e tal, como você tinha que fazer para chegar em Nui Beach, porque não tem sinalização, não tem nada, o negócio é meio... Você vai seguindo o fluxo, vai procurando a trilha, você encontra as bifurcações, às vezes você tem que esperar, aconteceu com a gente, né? Tem que esperar passar alguém para pedir uma informação, porque é muito confuso ir para lá, você tem que pesquisar bastante antes de ir mesmo. E uma das dicas que eles deram foi, inclusive, em respeito desse negócio do perigo que a gente mencionou, porque Tailândia, em geral, supostamente, tem muita serpente. Supostamente porque o Rafael procurou incansavelmente e não viu nenhuma. Nossa, a não ser morta, né? É a primeira pessoa da história que fica ansioso pra ver uma cobra, pra ver uma serpente. Olha, que da maneira como você falou aí, tem muita gente. Não é só eu, não. Isso aí, acho que tem muita gente que fica ansiosa por isso. Ai, meu Deus. Mas, enfim, procurei bastante, de fato. E no caminho tem um pântanozinho lá. E, então, assim, uma das dicas que eles deram era de não voltar muito tarde pela trilha. Porque senão você poderia chegar lá na hora que o sol está quase se pondo, e esse, de fato, é um horário de muita atividade para esse tipo de animal. Então, assim, a chance maior de você encontrar uma serpente seria dessa maneira. E lá é complicado, porque lá não era um lugar que eu queria encontrar, a não ser que eu pudesse ver de longe, tipo assim, que não tivesse acidente. Porque voltar para lá, para arrumar hospital e tudo mais, se fosse necessário, era complicado, se você estivesse voltando a pé. Esse pântano é meio que na metade do caminho, entre essa parte sul e a parte norte, e ele é um pouco distante do vilarejo lá. Então, assim, não é tão simples, se você tiver um acidente com a serpente lá, não é tão simples você ter um atendimento, sabe? Então, assim, era uma coisa que era interessante se evitar. E ao mesmo tempo a gente ficou muito abalado, né? Porque Nui Beach tem um dos crepúsculos mais bonitos da ilha, né? Lá é maravilhoso. A gente acabou pegando acidentalmente, e a gente vai contar por quê. Mas que é a questão? A Isadora fez questão de a gente contar essa história, ela queria muito que a gente contasse porque eu tive um pequeno acidente. Então agora, por tudo que a gente já falou aqui durante os programas, o Rafael é o aventureiro, eu sou a louca que acompanha, né? Às vezes arrastada. Às vezes arrastada. E aí ele falando aqui, eu tô lembrando do dia, do sentimento e tal. Porque ele sempre faz assim, se você não quiser ir pela trilha, tipo assim, ele basicamente fala, não faço questão que você vá. Tipo, eu vou sozinho tranquilamente. Mas aí eu sempre penso, vou tentar, quem sabe, né? É uma experiência e tal. Mas essa em especial foi... Eu lembro de ficar o tempo todo da trilha tensa. Você lembra disso? Eu fiquei tensa pela possibilidade de encontrar serpente, pela possibilidade. E porque, assim, nos vídeos, os meninos falavam bastante, né? Falavam, gente, aqui realmente tem muitos casos, muito... o histórico, né, de aparecimento ali, nessa trilha específica é muito grande e tal. E na minha cabeça é assim, vai aparecer, porque sou eu tô aqui, eu tenho medo, vai atrair a serpente. É assim que eu pensava. Ela fareja o medo. Ela fareja o medo, ela sente o cheiro do medo exalando pelo meu corpo. E eu até me perdi o que eu ia comentar. A gente tá falando dessa parte da trilha, os meninos fizeram muitos vídeos falando a respeito disso, você tava com medo o tempo todo. Isso, que eu tava lembrando aqui agora do sentimento, de tipo, agora parando pra pensar, por que eu fiz isso? Porque eu não aproveitei nada da trilha, sinceramente, da trilha, né? Da trilha em si que você fala, né? Da trilha em si. Aí, eu lembrei por que eu comecei a falar sobre isso, porque você é o que gosta de trilha e tal, o experiente, o bonzão das trilhas. Gente, bonzão também sofre acidente, acontece, cara. Aí, gente, nessa trilha em específico, o senhor Rafael levou um tombo, um baita de um tombo. Foi feio. Eu não consegui rir, porque eu fiquei preocupada. Mas deixa eu começar justificando essa ideia. Sempre tem justificativa, tá, gente? Não, mas é até simples de falar, porque acontece o seguinte, tem 2 lugares no mundo onde previsão do tempo não serve pra nada.
pelo menos dos lugares que a gente conhece até agora. Um é Invercargill, né? Aqui você olha, tipo assim, na nossa cidade onde a gente mora hoje, aqui na Nova Zelândia. Às vezes você olha, tá marcando chuva o dia inteiro, faz aquele sol rachando. Aí a gente abre a cortina e tá o sol. Isso. É engraçado. E acontece o oposto também. Tipo, hoje tava um vento inacreditável. Eu quase caí por causa do vento vindo aqui pra rádio. Eu também. Ventando muito, muito forte e de repente, sim, o tempo tava muito fechado quando a gente acordou e de repente abriu do nada. É questão de segundos, muito engraçado. Porque aqui eu acho que é o lugar onde o vento faz a curva, sabe? É tipo o fim do mundo. Então, o vento vem cá, passa, derruba todo mundo aqui e volta aí pra outros países, pra outros lugares. Não, aqui venta muito, muito mesmo. E assim, a previsão do tempo aqui, ela não funciona muito bem. Foram várias vezes de eu tentar acompanhar, sair para pedalar como se não fosse chover, de repente começa um pé d'água. Enfim, não tem muita regularidade. Mas pior do que aqui é Pipi. Pipi, assim, o primeiro dia que a gente estava lá, a gente tinha marcado um passeio pro dia seguinte e resolveu desmarcar porque estava marcando chuva o dia inteiro. Fez sol o dia inteiro, rachando. Dia seguinte, marcando sol, e aí de repente a gente acordou, tava um pé d'água, inacreditável. Assim, chovendo, tudo que era pra ter chovido no dia anterior, chovendo naquele dia. Então, assim, quando vocês forem, na verdade, assim, as ilhas tailandesas em geral, você não precisa botar muita fé em previsão do tempo, não. Tem um aplicativo, eu conheci esse aplicativo quando eu estava mergulhando em Koh Tao. O meu instrutor de mergulho me sugeriu ele, que ele é um pouco mais preciso, chama Windy. Então, assim, esse aplicativo ele é bom porque ele mostra o movimento do vento. Então, você consegue ver, por exemplo, tá chovendo agora ao norte da ilha e o vento está empurrando do norte para o sul. Então, vai chover aqui, provavelmente, a não ser que o vento mude de direção. Ainda tem chance? Tem, mas é muito mais confiável do que você pegar aquele aplicativo que só te fala, às 9 horas tem 80% de chance de chuva e tal. E eu lembro de você me mostrar esse aplicativo, e tem isso tudo explicado lá, ou você tem que saber? Não, assim, você consegue... Pela sua Se você for fuçando, você pega. Não, se você for fuçando, você pega. Ele é bem autoexplicativo, não é muito complicado, não. Só tem que mexer nele sem medo. Mas você pega tudo. Só que a gente não conhecia esse aplicativo, a gente estava em Pipi. A gente conheceu em Koh Tao, que foi uma viagem depois que a gente fez. Em Pipi a gente passou antes. Então, assim, a gente estava olhando os aplicativos comuns de previsão do tempo e tal, e falhando miseravelmente, né? E uma das vezes foi essa da trilha, porque estava marcando sol, a gente foi, só que teve uma chuva nesse meio tempo. E essa chuva foi suficiente para molhar a trilha, porque a trilha, uma boa parte dela é em mata fechada. Então, tipo assim, a água foi escorrendo ali e não seca de jeito nenhum. Então, a gente começou a trilha, foi passando através dela. Ela tem muita rocha, é uma trilha um pouco complicada tecnicamente até. E numa dessas rochas, na descida, o perigo não é a subida. A subida até porque você machuca muito pouco. Se você escorregar, você bate um joelho, ralar, cortar. Tipo assim, não é um machucado tão preocupante. O problema eu tava com a mochila, sei lá, com uns 15 quilos nas costas, porque estava carregando mantimento, carregando tudo que a gente tinha que carregar para passar o dia inteiro lá. Lá não tinha... no Ibiza não tem estrutura nenhuma, não tem restaurante, não tem nada. Você tem que levar tudo. E além disso, eu sempre carrego todas as câmeras, para não correr o risco de perder... todas as câmeras não, na verdade é uma câmera, um drone e outra lente reserva pelo menos, né? E mais a GoPro. Mas eu carrego tudo para não ter o risco de perder um momento especial, para não perder uma vista. Já aconteceu eu estar num lugar e pensar, pô, se eu tivesse aquela lente tal aqui, seria muito bacana, e aí você fica arrependido pro resto da sua vida, né? Então, para isso não acontecer, eu carrego tudo. E aí tava com a mochila, sei lá, 15 quilos nas costas, descendo a trilha rochosa, pisei numa pedra, mata fechada, lodo, tinha acabado de chover, tava úmido, escorreguei, caí de bunda no chão. Gente, fez um estralo. Assim... Um estalo. Não cheguei a fazer exame nem nada, mas tem uma desconfiança enorme de que eu quebrei o cóccix nesse momento, porque dói até hoje. Até hoje estou sentindo essa dor. E afetou um pouco acredito que seja nervo ciático pela região aqui, porque eu sinto dor com alguns movimentos ainda, algumas coisas que eu faço que são bem características de inflamação do nervo ciático. Mas assim, não está me atrapalhando a fazer nada, mas a dor continua. A Isadora já quebrou o cóccix numa outra viagem também. E assim, é uma dor longa, né? Demora a recuperar. Foram 4 meses. Nós estamos batendo o quê? 4, 5 meses agora, né? 5, acho, né? Desde Pipi, né? Acho que foi fevereiro, Pipi. Fevereiro. Não foi? Acho que meio, final de fevereiro. Enfim, mas assim, eu sinto a dor até hoje disso, mas é uma dor que incomoda, mas não me atrapalha a fazer nada também. Mas são acidentes que podem acontecer em trilha, não tem jeito, a gente passa por isso. Só que assim, valeu a pena por vários motivos. Primeiro porque no Ibiza é lindo, lindo, lindo. E a hora que a gente foi voltar, o que aconteceu? A gente chegou para... A maré baixa muito rápido, muito, muito. A gente tava indo... É um piscar de olhos, é muito engraçado. A hora que a gente tava indo, tava assim, a gente passou numa vilazinha de pescador que tem lá,
e mar alto e tal, tudo normal. Quando a gente voltou não tinha mar mais, saca? Era só assim, era areia molhada e o mar tava lá na frente, cara. Foi muito, muito estranho, assim. Aí eu fico totalmente perdida, né? A localização é maravilhosa, meu senso de direção e de localização, eu falo assim, ué, mas era aqui que a gente... Foi por aqui que a gente passou? Cadê a água? Cadê o mar? Mas aí, enfim, a gente tinha que voltar por taxi boat, não dava pra voltar pela trilha, tava muito tarde já, e quando foi negociar, o taxista de barco lá já mandou, 5 vezes mais. Eu falei, de jeito nenhum, cara, prefiro voltar até de trilha, por mim não tem problema, a gente volta, topa com a serpente, tá tranquilo, não tem problema nenhum, a gente vai... E não podemos deixar de mencionar os pernilongos, né? E claro, muito, muito pernilongo, como toda trilha e mata fechada, isso aí não tem... Não, mas não era... Pode enfatizar mais aí. Não, eu tô tranquilo, eu tô satisfeito. Não, pode triplicar, porque não tem condição, eu achei que eles iam me carregar. Mas assim, seria uma boa ideia. Carregar de volta para a Ilha Sul, né? Mas enfim, a gente negociou e não deu certo, mas tinha essa vilazinha lá do lado, aí no caminho a gente foi voltando. E eu já fui me precavendo, por mim a gente voltava pela trilha, mas a Dora ia estar reclamando até hoje se a gente tivesse voltado pela trilha. Então eu já fui falando com ela, nossa, dá pra voltar pela trilha, mas se você quiser a gente vai ali na cidade, tenta negociar um barquinho. Ele basicamente fala assim, se você quiser gastar esse dinheiro, a gente pode gastar também. Ele fala assim, eu estaria reclamando até hoje, mas a gente veio, né, eu não termino de contar, a gente foi acabou que a gente precisou voltar pelo o que aconteceu é aquela situação que deu tudo errado, mas deu tudo certo. Porque a gente foi pra vilazinha, custou achar alguém que fizesse o caminho de taxi boat de novo, porque a maré tava muito baixa. Na vila passa um rio, e o rio tava seco, tinha um barco lá, um barco grande, atolado na lama, porque o rio secou. A maré baixa e puxa a água do rio toda pra dentro do mar e ele fica seco, saca? Uma coisa impressionante. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente conseguiu um cara que tinha uma moto, mas que fazia o táxi só ali dentro, sabe? Porque não tem estrada que liga a parte sul. Ele levou a gente para a parte do mar lá de novo, já negociado o valor, que foi exatamente o mesmo tanto que o cara tinha pedido na primeira vez, porque a gente não conseguiu mais barato. Tentei, mas... foi muito engraçado, porque a gente chegou lá, assim... bom, a gente, oi. Oi de novo, né? Oi de novo, quanto tempo? Não tem então, jeito. A gente mudou de ideia, a gente vai mesmo. Não tem jeito, o preço padronizado, porque eles sabem que você não tem outra opção, saca? Então, assim, vai ser aquilo, vai ser 5 vezes o valor que você pagaria pra ir num horário normal. O que eu ia falar é que, se a gente tivesse voltado de trilha, o caso seria, a gente fez 2 trilhas horríveis naquele lugar. E como a gente voltou de taxi boat, a gente tá falando do dinheiro gastado, entendeu? Então... beleza. E ainda assim foi muito bacana tudo. Inclusive eu falei que deu tudo errado, mas deu tudo certo, porque por esses motivos a gente atrasou para voltar. O que basicamente significa que a gente viu o crepúsculo de Nui Beach. Atrasou. Não, é bonito demais, muito mesmo. Assim. A hora que a gente saiu no barco era a hora que o sol tava mais bonito. É a minha foto de capa do Facebook. Que foto linda, né, assim, foi um momento muito, muito bonito. Aquela publicação que eu fiz no Nossa Vida pelo Mundo também é do crepúsculo em Nui Beach, mas foi um outro dia que a gente foi lá. Aquela publicação que eu fiz me despedindo da Tailândia, falando de como estava sendo a dor de deixar aquele país. Sim. É uma foto, aquele crepúsculo lá é muito bonito, muito bonito. Então, assim, a gente pegou esse momento, foi muito bacana isso. E acabou também que nesse intervalo, né, da gente tentar encontrar outro táxi, tentar negociar ali, a gente conheceu mais ali daquela... Conheceu aquele vilarejozinho que tem no norte, que é muito bonito, né? A gente podia até, assim, ter tido mais... Se a gente soubesse dele, talvez até ficado lá, né? Porque é um lugar muito legal. E tava rolando uma balada lá, você lembra? Um tunte-tunte. E é um vilarejo... 4 horas da tarde... Não, 4 não, era uma 5? Era 5 e pouco, Tava uma festona ali... Mas o legal daquele vilarejo é que ele tem um clima bacana, né? Você sentiu assim de... E é muito diferente da parte do sul. É um clima mais roots, né? Assim, a galera vai pra ali pra meio que se internar ali, fazer uma imersão tal com a cultura local. A gente nem sabia da existência desse vilarejo, porque era um lugar muito bacana de ficar, se a gente pudesse, né? Tipo assim, de pegar uma pousadazinha ali, alguma coisa do tipo. Acabou que no final das contas foi uma experiência bacana, né? A gente conheceu um lugar diferente, que a gente não fazia ideia que existia. E tem história de tombo seu pra contar. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. Se a gente não tivesse feito essa trilha, a gente não teria conhecido, por exemplo, não teria visto o monumento do tsunami. Você lembra disso? Não. Pouco antes da entrada da trilha, tem um monumento
tipo uma homenagem às vítimas do tsunami. O tsunami de 2004 aconteceu em Pipi. Aconteceu na Tailândia, não só Tailândia, na Indonésia e tal, mas que afetou Pipi muito significativamente. Esse tsunami matou, tipo, por volta de umas 4 mil pessoas. Foi muita gente. Eles precisaram reconstruir a ilha praticamente do zero, né? Você lembra dos restaurantes? Pois é, a gente foi num restaurante local, deliciosa comida, um dos melhores restaurantes de lá. E uma das experiências mais bacanas desse restaurante foi, na verdade, ouvir a história do restaurante, da boca da dona do restaurante, né? Que foi a pessoa que fundou, inclusive, até hoje é a dona. E na parede do restaurante tinha fotos de vários momentos significativos. Fotos de antes do tsunami, isso. Durante, né? Tipo, logo após e da reconstrução. Mas sabe o que eu achei mais bacana de tanto essa experiência no restaurante quanto essa de ver o monumento? Porque o monumento ele é um tanto meio abandonado. Ele foi construído, mas ele é numa região que não tem muito acesso, não tem muito porquê as pessoas passarem por ali. Ela não é uma região muito movimentada de Pipi, ele é meio que, né, quase na entrada da trilha mesmo. Ele é muito interno na ilha, sabe? Então, assim, ele não é bem cuidado nem nada e tal, mas, assim, ele te dá essa impressão do quão é difícil o processo de recuperação de um evento como um tsunami. Porque a gente tende, eu acho que nós que vivemos em países que não passaram por isso, a gente tende a ver tsunami como um evento, como um negócio assim, o tsunami de 2004 matou 4 mil pessoas em Pipi, acabou. Não acabou, cara, é um processo. O processo de reconstrução, essa é uma dor que esse povo vai viver por muitos e muitos anos. Não é só a dor da perda em si, não é só a dor da morte, que isso é uma coisa que dá pra gente entender. Todo mundo já passou por alguma situação, praticamente todo mundo, né, já passou por alguma situação assim, de perder uma pessoa, às vezes num acidente, enfim, é uma coisa inesperada, e que você vai ter que conviver com aquela dor pro resto da vida, mas ainda assim ela é um evento. Quando você pega o tsunami, existe um processo de reconstrução muito, muito longo. E o fato de você ter esse processo de reconstrução muito longo significa que você vai reviver essa dor cotidianamente por um longo período. Sim, e você não pode deixar o lugar, tipo, enquanto os outros reconstroem aqui esse lugar atingido, vou para outro lugar esperar. Não, é uma você tem ilha. Que estar ali. Exatamente, é ali a casa das pessoas. Eles moram ali, não é que eles estavam ali, eles moram ali, eles são dali. Então, eles têm que ficar. Se eles sobreviveram, eles têm que ficar e têm que trabalhar junto para, né, tentar recuperar o máximo possível. Sim, e nessas ilhas, principalmente essas ilhas pequenas, você sente essa dor de uma maneira mais presente, de uma maneira mais forte. Porque, por exemplo, afetou por quê também, na época do tsunami? Só que assim, porque tá tudo reconstruído, tá tudo normal e tal. É uma ilha? Mas ela é ligada ao continente. Assim, ela não é uma ilha isolada, você não chega lá só de barco, você chega lá de carro, não tem problema. Então, assim, é muito mais tranquilo, é uma ilha muito maior. Mas quando você pega lugares pequenos, como aconteceu recentemente também o tsunami, lá não foi tsunami não, desculpa, lá foi furacão, em Providência, Santa Catalina. É um evento diferente, mas assim, uma tragédia da mesma forma que causa uma destruição muito grande. E você vê que essas ilhas pequenas, elas têm um problema muito grande de reconstrução. Quando a gente estava em Providência, Santa Catalina, a gente conversou com o Manfred, que era a pessoa que estava hospedando a gente, você lembra? Que estava construindo, né? Isso, e uma das coisas que ele comentou com a gente, isso foi antes do furacão, mas uma das coisas que ele comentou com a gente era a dificuldade que era para construir na ilha. Construir normal, não falo reconstruir. Porque, assim, é uma ilha muito pequena, material de construção, quando chega lá, chega muito mais caro, porque tem todo o processo de transporte para lá, que é um processo complexo. Então, assim, é muito difícil você construir qualquer coisa. Ele passava anos e anos tentando fazer um quarto a mais na pensão dele, sabe? Então, assim, era muito, muito complicado mesmo. Então, você imagina um processo de reconstrução, onde você tem, às vezes, a destruição daquele local, e que é o local, inclusive, que as pessoas moram. Então, assim, elas têm que reconstruir a própria casa. E, ao mesmo tempo que é um processo longo, a Providência Santa Catalina abriu agora, né? Reabriu esse ano. O furacão foi em 2018? 2018. Foi um ano depois que a gente foi. Tipo assim, agora que está reabrindo, sabe? 4 anos depois. E ainda assim, eu vi muita imagem de lá esqueci o nome dele, cara, não deu branco. Do cara que foi meu instrutor de mergulho, no mergulho com tubarões. E você vê que tem muito lugar que está totalmente destruído ainda, sabe? Tem muito lugar que tá zero, sabe? Você não teve reconstrução, porque é um processo longo, é um processo difícil, assim como foi o tsunami para Pipi. Então, assim, tem lugar de Pipi que você chega, que você ainda vê sinais desse tsunami. Não só eu falo em termos de monumento e tudo mais, mas você vê lugares ainda destruídos. Tinha vários lugares lá que tava, assim, casa toda destruída, lugar tudo quebrado, sabe? Assim, que foi em função desse tsunami. Então, é um processo muito longo. E eu acho importante a gente ter esse tipo de experiência
porque nos ajuda a entender a dor daquele povo, nos ajuda a nos conectar mais com aquele povo, e cria o que acaba sendo um laço muito forte, que faz essa identificação nossa com aquele povo ali, e que dá vontade, inclusive, de você ajudar se acontecer alguma coisa, e essa ajuda, ela é essencial, porque a gente viu, por exemplo, que no processo de reconstrução de Pipi, uma coisa que foi muito importante foi que várias pessoas que já tinham visitado a ilha, que tinham tido algum tipo de relação cultural, alguma relação social bacana com o pessoal da ilha, que tinha gostado muito, que era apaixonado pela ilha, saiu dos seus países, essas pessoas saíram dos seus países, foram para Pipi, para ajudar, pôr na mão na massa mesmo, sabe? Assim, de ajudar a reconstruir mesmo, bater martelo e tudo mais, o que fosse necessário para contribuir para a reconstrução da ilha, porque gostava muito daquele lugar. Então eu acho que essa vivência faz a gente entender melhor esse povo e criar essa conexão de fato, sabe? Isso, e assim, a gente imaginava, eu, né, pelo menos, imaginava, nossa, vou conhecer Pipi. Eu não fazia ideia do tsunami, eu não fazia ideia do estrago que foi, eu não sabia, eu só imaginava aquele mar maravilhoso, as fotos que a gente ia tirar de lá e tal. Então, assim, a experiência, a hora que você coloca o pé lá, tudo bem, a gente tem fotos lindas e tal, mas isso, né, essa história, ter visto uma pessoa que passou por aquilo falando sobre, é muito mais marcante do que a foto linda que a gente tirou, muito mais. O mar lindo que a gente viu. Gente, uma coisa que eu acho que a gente precisa fazer por onde a gente passa é abrir a sua visão periférica no sentido metafórico da coisa. O que eu quero dizer? Você chega num lugar, tudo bem, a gente foi pelas praias, a gente foi pela montanha, a gente foi por isso, por aquilo. Às vezes você vai por alguma coisa muito específica, mas você tem que estar com a mente aberta e o olhar aberto para como é a vida daquele povo, para os problemas que eles passam, pelas dificuldades. Você tem que estar aberto a tudo para você entender melhor essas pessoas, e eu acho que essa é a única forma de você criar de fato uma conexão. Você não cria uma conexão com a pessoa indo numa festa, a Full Moon Party lá, por exemplo, indo numa daquela lá e tipo assim, beleza, aproveitei e tal, bebi as minhas lá, me diverti, mas você não cria uma conexão com aquele cara que está ali fazendo malabarismo com fogo, qualquer coisa do tipo. Você está tendo uma experiência bacana, mas a sua experiência pode ir além disso. Você pode conversar com essas pessoas, você pode tentar entender o que essas pessoas passam, você pode trocar uma ideia de boa, perguntar como que é a vida delas e tal, o que elas passaram, tentar entender a história delas. Quando você tiver a oportunidade de ir num lugar que tem museu, vá no museu, entenda a história daquele povo, entenda o que aquele povo passou, que eu acho que essa é a única forma de fato de você se conectar com um povo. Um dos motivos da Tailândia me fazer tanta falta é o povo tailandês, é o quanto a gente se conectou com o povo tailandês no geral. Isso do quase extremo sul, que é Phuket, até Chiang Mai. Na verdade, Chiang Mai nada, que a gente foi literalmente no extremo norte, que a gente foi em Baractai, né, que é a cidade quase na fronteira com o Myanmar. Quase não, literalmente na fronteira com o Myanmar. A gente chegou aí... Nossa, que experiência. Né? Pois é. Então, assim, a gente atravessou a Tailândia inteira e a gente conectou muito com pessoas em todos esses lugares, muito mais pelas experiências de papo, sabe? De você sentar, conversar. Em Koh Tao fiz um grande amigo, assim, me conectei demais com a pessoa lá, vou contar essa história eventualmente. Enfim, a gente se conecta com as pessoas e essas pessoas se tornam muito especiais pra gente. O povo, de uma maneira, se torna muito especial. Essas vivências que a gente teve histórica, de quando a gente ia em templo, alguns templos a gente só ia, passava, olhava a parte artística da coisa, arquitetural, mas às vezes a gente participava, por exemplo, no Grand Palace. Foi muito legal a gente ter feito a visita guiada, porque a gente ouviu muito da história da Tailândia. Então, assim, ao longo do processo de conhecer o Grand Palace, a nossa guia foi contando história, foi falando, tinha pinturas lá que contavam tanta história mítica da Tailândia, que é uma história de criação, quase um Silmarillion, sabe, de criação de mundo, sabe, assim, que é fantástico, obviamente uma história mítica, mas assim, fantástica, quanto a história de fato. A gente ouviu muita coisa em Ayutthaya, por exemplo, né, a respeito da tomada da capital por Burma na época, que é Myanmar, e que expulsou os tailandeses para Bangkok, e foi assim que Bangkok passou a ser a capital da Tailândia. Enfim, a gente ouviu uma série de histórias que você vai entendendo a história daquele povo. É história para todo lado, né? História para todo lado. História mesmo, assim. E essa é uma maneira de você se conectar. Então, assim, a gente sente essa conexão muito mais forte, a gente sentiu isso muito em todos os países onde a gente passou,
por isso, né? Porque a gente conversa com as pessoas, a gente procura saber alguma coisa da história deles, a gente procura trocar uma ideia e tá de mente aberta para entender o que eles passam. Então, assim, a trilha acabou tendo um pouco desse efeito na gente também, porque a gente pôde ver esse monumento, ver esse espaço destruído, a gente viu várias coisas destruídas no caminho, que fez a gente entender o tsunami como não um evento, mas um processo. É algo longo, é um evento tão traumático que ele vai passar anos e anos e anos afetando aquele povo e, inclusive, modificando o comportamento deles, né? Foi nessa trilha, minha memória não é muito boa, foi nessa que a gente viu aquelas crianças na casa, assim, que eles moram ali bem na... Foi nessa trilha, sim. Essa trilha, quando a gente estava chegando, na última etapa, antes de chegar no Beach, tem um vilarejozinho de pescador, foi o vilarejo que eu mencionei. Tem o primeiro vilarejo que a gente foi, que é aquele clima mais de festa, tem aquele, e tem um segundo que são, assim, na verdade são várias casas à beira-mar. À beira-mar. Isso, casas assim, não é barraco bem assim, são bangalôs. São vários bangalôs à beira-mar. Os pescadores, as pessoas que vivem não só de pesca necessariamente, mas que fazem também esse tax boat, elas vivem lá. E assim, foi legal pra gente ver a rotina das pessoas. Isso, né? Que eu ia falar, que você lembra, eu fiquei muito chocada, eu virei pro Rafael e perguntei, eles moram aqui? Tipo, pra mim, a gente já tava ali há muito tempo, já deveria ser, sei lá, tipo, eu bater o olho e entender que a pessoa mora ali, mas é tão chocante, é tão diferente da minha realidade, que eu precisei confirmar, eles realmente moram ali. E assim, a felicidade, tinha uma menina, sei lá, uma adolescente de, sei lá, uns 15 anos, cuidando de várias outras criancinhas. Tipo umas 4 criancinhas lindas, né? Muito fofas, e assim, eles estavam felizes ali, era um dia normal na vida deles, e aí eu fico tentando imaginar como que é pra eles estar ali, vivendo a vida e passando gente diferente todo dia ali pra fazer trilha, pra conhecer lugares e tal. E eles são super simpáticos, super receptivos. Mexeu com a gente. São muito bonitinhos. E tipo, fica olhando assim, e rindo, esconde. É muito fofo. E sem falar na quantidade de gato, né? Que tinha, você lembra? Sim. Nesse lugar. Mas isso é uma das coisas. Esse vilarejo é um dos motivos pelos quais eu não gosto de deixar a câmera para trás. Porque se eu tivesse deixado, por exemplo, a telescópica para trás, a lente, eu não teria tirado várias das fotos bonitas que eu tirei lá naquele lugar. Porque a gente viu muita cena interessante. Desde as crianças brincando, um pai carregando a criança no ombro, que eu tirei uma foto muito bacana também. E sim, são fotos que só dava pra fazer se eu tivesse aquela lente ali naquele momento. Esse lugar foi o que mais me marcou, assim, essa casa com essas crianças e essa adolescente ali cuidando. Não sei se era a mãe, se era irmã, não faço ideia, não dá pra saber. Eu acho, pode ser mãe também de um deles, talvez, mas eu acho assim, pela idade dela, é mais provável que ela seja irmã deles. E tava ali cuidando, e aí você vai tentando criar uma história, sabe? Tipo, a irmã mais velha tá ali cuidando dos mais novos, os pais estão trabalhando, fazendo o quê? Tá no meio do mar, pescando, tá sendo guia para algum grupo, sabe? Então é muito... E é bacana você ver também que assim, né eu acho muito interessante a população ribeirinha, em geral, rio, mar, mas eu acho interessante ver como que a rotina da criança é ditada pelo comportamento do mar, sabe? O que ela faz e o quanto se torna natural uma criança, por menor que ela seja, o respeito que ela adquire do mar, sabe? Assim, em relação ao mar. Porque, cara, é perigoso. O mar é muito perigoso. A região ali, as trilhas ali são perigosas, no fim das contas. Para criança é muito perigoso. Muito. Só que, assim, aquelas crianças sabem o que fazer. Tá? Elas são ensinadas porque elas crescem naquele meio. A vida delas é ali, né? Isso. Então elas sabem o que fazer e, assim, esse convívio com a natureza ali em volta se torna o cotidiano delas. Eu acho muito bacana, por exemplo, eu não tive a oportunidade, ainda espero ter um dia de ir em regiões de floresta, da floresta amazônica, por exemplo, porque a gente vê muita imagem de população ribeirinha, as crianças tudo brincando no rio, sabe, assim, numa naturalidade enorme. Eu acho isso muito bacana, essa relação que se cria com a natureza em volta, porque faz parte do seu convívio e que foi uma relação que, em muito menor grau, eu tive na minha criação em Martin Campos, porque na época que eu cresci lá, quando eu ainda era criança mesmo, a gente não tinha, tipo assim, não tinha muita coisa para fazer. Até videogame chegou pra gente mais tarde e tal, a gente não tinha muita coisa assim. Então a gente tinha muito, as brincadeiras nossas às vezes era sair e fazer trilha. Então a gente ia, tipo assim, velho, eu fui nadar em rio
com 9, 10 anos de idade, sem minha mãe saber, escondido, sabe? Tipo, de pegar uma bicicleta, juntar um bando de moleque de 8, 9, 10 anos de idade e ir pra um rio, subir nas árvores e pular no rio, sabe? A gente brincava dessas coisas lá, nadar em córrego e tal. Então, assim, você cria esse convívio harmonioso com a natureza ao seu redor, de acordo com o próprio movimento social das pessoas, aliás, as coisas que a gente faz no dia a dia, né? E a gente vê muito isso em população ribeirinha. E lá a gente viu isso, né? Essa relação que eles têm, relação harmoniosa com o mar, que é muito bacana. E, ó, pra você ver, é uma história que a gente tinha planejado aí pra, sei lá, falar 10 minutos dela, a gente tá aqui falando... Gente, era pra gente falar só do seu tombo, como assim? Pois é. O foco dessa história era pra ter sido o seu tombo, que você caiu, Rafael, você caiu na trilha. Vão dizer por aí que eu tô mudando de assunto, que eu tô disfarçando, que eu tô conversando sobre tsunami pra poder esquecer do tombo que o Rafael tomou. A gente vai encerrar o História de Viagem com isso, o Rafael caiu na trilha.